No programa de hoje, quem vai me ajudar a esclarecer tudo sobre essa abordagem e mostrar como ela pode ser um caminho mais humanizado e eficiente para o fim de um casamento é a doutora Marcela Nunes Leal, advogada colaborativa, mediadora judicial e extrajudicial. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda à nossa família. Prazer. Doutora Marcela, inicialmente queria agradecer de coração, a senhora está aqui disponibilizando o seu tempo, compartilhando um pouco da sua experiência prática. A gente sabe o quanto que pode ser desgastante para as partes, um divórcio, e será excelente o nosso bate-papo, tenho certeza. Nós vamos esclarecer, nós já tivemos aqui outros programas sobre as formas e modalidades de divórcio, mas muitas pessoas da sociedade não sabem o que significa divórcio colaborativo. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito animada para compartilhar um pouco dessas ideias com vocês. Também gostaria de parabenizá-la pela idealização deste projeto tão rico e também pela condução e também a TV Cidade Verde por compartilhar essas informações valiosas para toda a população. Muito obrigada, Marcela. Então, a gente já vai entrar no tema para saber sobre o conceito. O que é esse divórcio colaborativo? Bom, falar de divórcio não é algo fácil, até porque é um tema bastante delicado, porque envolve toda uma expectativa, uma projeção mesmo de vida. Afinal, ninguém constitui uma família imaginando que ela vai se encerrar. Então, ao longo desse processo, a gente pensa muito em toda essa expectativa, essa frustração e todo esse misto de sentimentos que permeia o divórcio. Muitas vezes raiva, ressentimento, angústia. E o divórcio colaborativo, ele vai ser uma forma de trilhar esse caminho, de fazer essa travessia de uma forma mais amena, menos traumática, com menor desgaste tanto financeiro e principalmente um menor desgaste emocional. É um caminho, como eu falei, que vai tratar essa ruptura da sociedade conjugal, a ruptura do divórcio. E isso vai se dar através de um método que são as práticas colaborativas. E este método, Rosa, é um método que ele não é adversarial. As pessoas estão ali tentando resolver de forma consensual, dialogando. Não é uma pessoa contra a outra, não é um cônjuge naquele ringue de batalha, naquele clima, naquele cenário adversarial do processo. Já conhece. Isso, do processo judicial. E é algo que vai ser construído por ambos. Ele vai também ser um método extrajudicial, porque ele ocorre fora da estrutura do Poder Judiciário. E ele tem uma característica muito interessante, que é a abordagem em equipe. Há uma equipe multidisciplinar, o que significa que durante esse divórcio colaborativo pode ser necessário integrar vários profissionais. Profissionais de saúde mental, como psicólogo, terapeuta, profissionais de finanças também, peritos, mediadores. Vai depender muito do caso concreto e das particularidades daquele caso. Vai ser analisada a possibilidade de agregar esses outros profissionais. E esse método é um método bem recente, porque ele surgiu na década de 90. Então, para a ciência, é algo bem novo. Sim, recente. Recente. E nesse método que surgiu nos Estados Unidos, ele partiu de um advogado norte-americano, um renomado advogado, que é o Stu Webb, ele ainda é vivo. E esse advogado, ele começou a perceber os efeitos negativos de um divórcio judicial. Ele começou a perceber que durante todo o processo judicial havia muito desgaste. E o estado de tensão só aumentava, o que a gente chama de escalada do conflito. E ele percebeu que, ao final desse processo, nem mesmo as pessoas tidas como ganhadoras saíam verdadeiramente satisfeitas. Porque, assim, para os telespectadores que estão nos assistindo, no processo judicial, para uma parte ganhar, a outra vai perder. Então, existe muito aquele clima de adversário. É como se estivesse num ringue, numa arena e uma disputa. E aí, o Stu Webb, esse advogado, ele percebeu
que aquele que saía vencedor no final, nem ele mesmo ficava satisfeito. Sim. Porque imagine você travar uma batalha judicial e ao final desse processo vou fracassar enquanto família. E é importante, Marcela, porque o divórcio judicial, como o próprio nome diz, ele foi levado ao judiciário exatamente porque as partes elas não conseguem se entender. Elas não conseguem ter o mínimo de diálogo, de respeito. A gente fala muito sobre isso aqui, que infelizmente em nossa área, ao final das relações, seja casamento, união estável, nós não conseguimos ali, por vezes, ter um diálogo harmonioso, respeitoso entre os ex-parceiros, né? De modo que isso, que é o divórcio colaborativo, se torna aí uma grande opção, vamos dizer assim, né? Para aquelas partes poderem construir esse diálogo, né? E a gente, claro, vai explicar detalhadamente aqui como funciona, as situações que envolvem filhos, as situações ali que envolvem partilha de bens, dentro desse contexto do divórcio colaborativo. Como a doutora Marcela colocou, ele é feito no âmbito extrajudicial. E aí eu queria saber quando é que ele é indicado, Marcela. Muito pertinente essa pergunta, porque assim, a gente já começou a falar algumas vantagens, né, como a questão da celeridade, desse atendimento humanizado, desse diálogo, tem muitas vantagens. Mas isso não significa dizer que ele pode ser indicado indistintamente para todas as pessoas. E aí o primeiro ponto a ser observado é a capacidade. É necessário que essas pessoas que participam que têm o interesse de participar no divórcio colaborativo, elas sejam capazes, que elas estejam em pleno gozo das suas faculdades mentais, que elas sejam independentes, para que haja um equilíbrio na relação, porque a gente está falando aqui de uma relação que deve haver um equilíbrio, deve haver um diálogo. O primeiro ponto é esse. Outra questão é que não pode haver violência nesse tipo de procedimento. Então, se esse cônjuge se sentir com medo, se sentir ameaçado ou intimidado pelo seu ex-cônjuge, não vai funcionar o divórcio colaborativo. Outro ponto também importante é que essas pessoas, elas precisam estar predispostas a dialogar, porque é um método realmente baseado no consenso e no diálogo. Então, essa pessoa, ela precisa estar disposta a ouvir também o ponto de vista do ex-cônjuge. E mais do que isso, é necessário que essa pessoa ela esteja compromissada a entender que a decisão final é dela, que é também uma vantagem em relação ao Poder Judiciário, que é trazer esse protagonismo. A pessoa que está passando pelo divórcio colaborativo, ao final, é ela que vai tomar essa decisão. É claro que ao longo desse processo colaborativo, ela vai estar acompanhada pelos advogados, pela essa equipe multidisciplinar, mas a tomada de decisão é dela. E outro ponto também importante é que essa pessoa precisa estar disposta emocionalmente. Por isso que é importante também a figura do profissional de saúde mental, porque vai orientar nesse sentido. Porque o que a gente está falando é de construir soluções a longo prazo. E é algo que precisa ser destacado, é que cada família ela é única. Cada família ela tem um arranjo familiar. Então, de repente, algo que funciona para a minha família pode não funcionar para a família da Rosa, pode não funcionar para a família do telespectador. Por isso é que a gente fala que ao longo desse divórcio, as decisões, as soluções, elas vão ser construídas, elas vão ser customizadas e por isso que essas pessoas precisam estar dispostas emocionalmente para construir essas soluções que façam sentido dentro daquela dinâmica familiar e que sejam sustentáveis, ou seja, que se dê ao longo prazo, porque é todo um caminho Sim. que vai sendo trilhado, né? Porque o que acontece no divórcio? É um momento de reorganização dessa família. Então, essas pessoas precisam realmente estar dispostas para construir e trilhar esse caminho. Então, como você colocou, Marcela, teve violência doméstica, não pode ali iniciar o divórcio colaborativo, não é isso? Você falou sobre violência, só para o telespectador entender que as situações de violência ali que envolve aquele ex-casal, violência física,
psicológica. Então, ali naquele momento, principalmente no caso a mulher, se sentir nessa situação, provavelmente ou não poderá buscar um profissional para realizar um divórcio colaborativo, não é isso? Até pela natureza daquela relação, que vai envolver questões criminais e tudo mais, que nós sabemos, né? Isso, perfeito. Porque quando há uma violência, há um desequilíbrio de poder. Então, seja a mulher ou o homem, ela vai estar numa situação de fragilidade, vulnerabilidade e ela não vai ter condições de tomar decisões naquele momento. Então, não é possível, não é indicado justamente para manter esse equilíbrio durante todo o divórcio. Certo. Marcela, como é que vai iniciar a questão aí, o divórcio colaborativo? Queria que você falasse para a gente desse ponto inicial, como as partes elas podem buscar esse divórcio. As pessoas devem estar se perguntando como fazer um divórcio colaborativo, quem eu devo procurar, quem vai me acompanhar, eu preciso ter mais de um profissional, cada um para uma das partes. Então, eu queria que você esclarecesse isso. Perfeito, doutora. O divórcio colaborativo, ele vai iniciar geralmente pelo advogado. O advogado é a porta de entrada do processo colaborativo. Até porque, como é algo muito novo, pouca gente conhece, o que acontece? Geralmente é o advogado que vai explicar para o cliente quando ele perceber que é possível, que é indicado para aquele caso. Quando o advogado ele faz o atendimento ao cliente, o advogado colaborativo, ele vai utilizar de técnicas de mediação, técnicas de negociação, de comunicação. E aí, quando ele faz esse atendimento mais humanizado, ele vai aplicar uma técnica importante, que é a técnica da escuta ativa. E nesta técnica, ele vai ouvir o relato atento do seu cliente e vai perceber realmente quais são os interesses que tem ali por trás, observando tanto a linguagem verbal, que é aquilo que o cliente verbaliza, como também a linguagem não verbal. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes o cliente chega para ser atendido para o advogado e ele diz: doutor, eu quero o divórcio. Muito seco. E às vezes o advogado, já com essa predisposição para judicializar, ele já vai querer processar, entrar com o processo, não vai tentar descobrir o que é que tem por detrás daquela posição do que o cliente falou. Importantíssimo, né, Marcela? E assim, até a condução desse divórcio. Por exemplo, quando você pega uma situação dessa e que, claro, o cliente ele não conhece o divórcio colaborativo. Então, cabe a você exatamente buscar se existe essa possibilidade. Você encaminha, por exemplo, uma carta ou uma intimação extrajudicial para outra parte, se ela tem interesse no acordo, como é que funciona? Isso, aí nesse caso, quando o advogado ele apresenta um método para o cliente, que o cliente compreende realmente, que ele está disposto emocionalmente, como eu falei ainda há pouco, aí o advogado ele vai entrar em contato com o ex-cônjuge, vai explicar essa metodologia e vai pedir para que ele procure outro advogado colaborativo, já respondendo a sua pergunta. Por quê? Porque vai ser necessário ter, no mínimo, 2 advogados colaborativos, um assessorando um cônjuge e outro para assessorar o outro cônjuge, porque o advogado ele vai ser parcial. Ele está ali para assessorar os interesses daquele cliente que o procurou. E ambos advogados eles vão atuar de forma cooperativa, não é um contra o outro, eles vão atuar juntos, vão atuar cooperando, porque eles não vão trabalhar nesse estado de animosidade do processo. Pelo contrário, eles vão caminhar juntos para, ao final, construírem uma solução que seja benéfica para todos. E por isso que hoje a gente sempre fala, quando a gente está conversando sobre o direito das famílias, o quanto que é importante, Marcela, esse profissional, né, se capacitar hoje e conhecer esses métodos. Porque, como você bem falou, na faculdade a gente não aprende isso, a gente aprende, a gente tem esse espírito sempre de embate, sempre combativo, de judicializar. E, como você vê, é super importante essa informação, porque, de repente, a pessoa poderia pensar que o mesmo advogado ia assistir ali os dois. Então, a gente precisa de 2 profissionais que conheçam esse método, não é isso? E que, claro, os seus clientes estejam dispostos ali a utilizar esse método, né? A tentar construir um acordo, a tentar ter
solução para todas as suas demandas de uma forma colaborativa e que a gente vai conversar mais daqui a pouquinho.